Então, já você vê como seria a Origem para corrigir o que ela fez para conseguir alcançar esse topo da tabela. A Origem, para alcançar a Fnatic, no caso, é muito complicado, porque a Fnatic já abre 4 vitórias de diferença, e além da Origem ter que vencer as partidas, precisa torcer por deslizes do time da Fnatic, já que só tem mais um confronto direto. Muito complicada a situação de sonhar com o primeiro lugar hoje da LCS Europa. Eu acho que tanto a Origem como a H2K não tem que sonhar com isso. Tem que, claro, as duas ainda brigam muito forte pelo segundo lugar, então é nisso que elas têm que, enfim, praticar, treinar e focar realmente durante essas próximas semanas. O primeiro lugar já está um pouquinho mais distante, não vai ser fácil chegar lá, mas por outro lado a boa notícia é que as outras equipes, as equipes que vêm mais abaixo na tabela, por enquanto tem 2 vitórias de diferença das duas, só que as duas ainda jogam hoje. Então o quarto lugar, que é a Giants no momento, tem 6 vitórias. Origem e a H2K tem 8 vitórias, então podem ainda abrir mais essa vantagem, e acho que é nesse ponto se manter distante do quarto lugar, sempre na luta, sempre na briga pela segunda colocação, que te dá um jogo, um bye, né? Te dá um jogo extra durante o mata-mata, você vai direto para a semifinal. Perfeito, então o Pix e Bans na telinha para vocês, como a gente já havia comentado. Os bans já aconteceram, em geral foram Kalista, Lulu e Gragas por parte da equipe da Elements, e a Origem devolveu com, mais uma vez, Mastery aparecendo, também a Sivir e Ryze para a rota do topo. A Elements veio como first pick com a Rek'Sai, não pensou muito, garantiu esse campeão para sua composição, e a Origem devolve com o Cork e também o Echo, com os 3 campeões de atiradores mais badalados no momento. Será que vem aí uma Jinx, uma Vayne por parte da Elements? O time da Origem, né? Mais uma vez esse band de Mastery aparecendo. Vamos ver agora o que o time da Elements vai escolher agora, o que eles vão trazer para compor, né, a sua equipe. Uma Jinx seria uma escolha realmente interessante. É uma campeã, né, que tem um alcance muito grande, e isso favorece bastante a questão da composição do poke. Mas a Element já começou com uma Rek'Sai, agora mostra o alistar, acho importante esse alistar, principalmente para tirar do Mirth. E vamos ver para quem que fica esse Echo também. É um campeão importante para o draft do time da Origem. A Element vai conseguir garantir o seu NAR, mas vai abrir total espaço para o time da Origem construir uma composição voltada no poke, escolher um Varus, por exemplo, na rota do meio, já escolher o seu suporte forte para esse tipo de situação também. Então deu muita liberdade agora para a Origem. Perfeito, a Origem agora vai responder mais uma vez essa rotação. A Element já garante 3 campeões, suporte, selva e rota do topo. A Origem traz seu atirador, o Incógnito tá por ali, que é esse Echo, a gente não sabe aonde ele irá ainda. E agora é a vez do Expect, que está agora no quadro aí, no destaque para vocês, e o News fazerem as escolhas dos seus próximos campeões. E agora a dúvida que fica é onde ele vai, se na selva ou no meio, porque já temos o Rumble como escolha, então o Echo ainda está aberto, a Origem ainda não definiu exatamente onde ele vai ser utilizado, até porque é interessante esse Echo estar ali em xeque, embora eu acredite que ele vai ser usado na selva, ainda assim ele pode ser utilizado contra o que vai ser escolhido da Elements agora, porque não vai ter como negar mais o que o Froggen vai usar no meio. Então é muito mais cômodo para o XP esperar esse tempo para poder escolher algo melhor. Kog'Maw pode aparecer e também fica aquela dúvida, né? Pode ser no meio, pode ser lá embaixo. Graves, eu acho que o Graves aparecer seria uma surpresa tanto curiosa, né? Sumiu há muito tempo campeão. Tem o atirador então em rota do meio, justamente para fechar a composição da Elements. E a Origem vai fechar com o meio, vai dar tranquilidade para o Expect, como o Pepe falou. Então a gente cogitou Jinx, falamos um pouco também sobre Vayne, mas até agora a equipe da Elements nem cogitou esses campeões. Vai mostrando por ali esse Kog'Maw, quais são as opções que eles podem trazer. O Ezreal, que já apareceu hoje também. Será que eles vão ficar por essa distância? Eu acho que a melhor solução para o time da Elements agora, mas depende também bastante de quem vai ser o campeão da roda do meio. Mostra o Vladimir agora ali o Nif, vamos ver se vai ser realmente esse campeão pro Froggen. Foi o que eles utilizaram ontem, não acabou dando muito certo, mas em todo caso é um campeão que o time da Elements pode aproveitar muito bem, um campeão muito forte, e é uma escolha que eu também via vindo na mão do X-Pick. Seria uma possibilidade sim para o time da Origem, então é uma escolha muito interessante, né? Duplamente interessante, por garantir um campeão bom para o mid laner da equipe e tirar uma escolha boa para a equipe inimiga. Agora a Origem fecha sua composição, vamos ver o que eles vão escolher para partir para cima desse time da Elements. Tem um Kog'Maw que vai ficar uma distância muito segura, o Vladimir, que mesmo avançando muito, ele consegue durar muito durante uma luta por conta da aposta de sangue, Zhonya e mais uma vez a aposta de sangue, então é muito resistente a composição que a Elements traz. A Origem mostra agora a Orianna, que vai conseguir somar muito com controle de grupo em área
área que já tem na composição, tanto com o atordoar do Echo como com o equalizador do Rumble, são duas fontes de controle de grupo importante para a Orianna encaixar seu dano, e tanto a Orianna como o Echo vão ajudar muito o equalizador a dar certo. Origem muda agora para o Varus, vão passar para a composição de poke, na verdade, que já tinha sido anunciada desde a sua primeira escolha, desde o corte. Vão jogar uma distância muito segura contra esse Vladimir, mas tem que tomar muito cuidado. Porque essa composição da Element, apesar de já vir pontuando que a composição de poke é mais forte do que a composição de iniciação, que normalmente quem vence é o poke, não é a iniciação, a composição da Element é muito bem montada para isso, é muito resistente, o Kog'Maw uma distância muito longa. Sem falar que o Vladimir tem um sustain, ele consegue durar mais num momento de cerco por conta de quanto ele se cura. Tá certo que nesse ponto o Varus é bom contra ele, porque ele consegue neutralizar bastante da cura do Vladimir. Mas, em todo caso, é uma composição muito forte atualmente da Origem, com uma composição muito forte porque está sendo proposta do time da Elements. Se fossem equipes que a gente vê no mesmo nível, diria que seria um jogão. Mas como a gente vê a Origem com certeza muito à frente do time da Elements, quem acompanha a CS Europa sabe que não é querendo menosprezar nenhuma equipe, aí eu acho que sim, a Origem está um passo à frente, estão com a composição mais forte. Acho difícil a Elements dar tanto trabalho assim nesse jogo, até porque a chave do sucesso da Origem nesse jogo é não deixar o Kog'Maw escalar no jogo e não deixar o Vladimir escalar no jogo. São dois carriers que precisam de tempo, precisam de itens e precisam de uma situação muito boa na luta, precisam realmente conseguir encaixar o seu dano. O Kog'Maw precisa ficar uma distância segura e não tem muita distância segura contra um Varus, contra o que o time da Origem está trazendo, mesmo contra o equalizador do Rumble. Então é muito complicado, é só a Origem não deixar chegar aos 40 minutos de jogo que a vantagem é deles. Perfeito, então já já o jogo será iniciado, então tá aí na telinha pra vocês mais um confronto do dia. Muito obrigado, GSTV, que vai voltar ao fim desse jogo para analisar Elements e Origem, mais um confronto da LCS Europa. E vamos lá, chefe. Varus é uma escolha bem interessante, eu gostei bastante de ver ele como opção contra um Vladimir, né? Lembrando que o matchup para ele é muito favorável, ele se mantém a uma distância segura, ele pode negar a cura do Vladimir com a chuva de flechas dele, e mais importante, né? Ele evita que a Element seja um perigo constante com essa ultimate. Mantendo a distância, é muito difícil do Vladimir alcançar os alvos de maneira efetiva para garantir a Hemopraga em mais de um alvo. Então a Origem vem com uma proposta bem interessante, mas para ficar seguro no começo do jogo e chegar no meio muito forte, porque a Elements tem um Hyper Carry e eles não podem muito prolongar o jogo, senão a Origem pode se dar mal com esse Kog'Maw. Perfeito, até rimou. Pois é. Dois campeões, né? Dois campeões que crescem bastante, como o GSTV falou, tanto o Kog'Maw quanto o Vlad. São campeões que têm um crescimento muito alto com o passar do tempo, então eles vão dar trabalho se a equipe da Origem não controlar esse crescimento. Mas é aquilo, na rota do meio, o X-Pac é um jogador que utilizou muitas vezes o Vladimir. Ele tem um controle muito bem do campeão. Então será que já que ele joga tão bem com ele sabe neutralizá-lo tão bem quanto ele sabe jogar? Conhecer o inimigo é tão importante quanto se conhecer, né? Como saber das habilidades que você mesmo tem, saber do inimigo também é importante. Então, eu acho que sim, chefe, isso pode ajudar. Ele sempre vai saber quando o Vladimir vai esboçar uma agressiva, quando o Froggen vai querer ser mais ofensivo, né? E lembrando, o Vladimir é um campeão de empurrar muito a rota, o Varus também. Então vai ser ali uma disputa para ver quem consegue segurar mais os lados. E eu acredito que realmente o foco ou vai ser da Elements em cima do X-Pac por não ter escape, ou da Origem em todas as rotas menos o meio, porque o Vladimir tem a posse de sangue para fugir. Pois é, então vamos dar uma olhadinha como as duas equipes vão acabar se portando. A Elements começa pela rota do topo, assim como a Origem também não vai inverter. Então teremos as rotas tradicionais. E isso indica que de início é bem provável que o jogo não seja tão acelerado, seja um pouco mais tranquilo, as equipes se observando, tentando explorar erros cometidos pelos adversários. E os Caçadores da Selva, Amazing e Dexter terão que ser os grandes nomes para acelerar esse jogo. E nesse ponto, a Rek'Sai pode sair um pouquinho na frente. Sem dúvida, ela precisa aparecer muito mais, chefe, precisa fazer ganks fortes. Talvez no topo, né, lá embaixo, precisa de um bom gank encaixado para o Kog'Maw trazer bastante dano. A gente sabe que no começo ele tem certa dificuldade em conseguir todo esse dano, então a Rek'Sai sim pode ser presente. Aqui a gente vê na selva o Dexter fazendo seu vermelho, é muito cedo ainda pra gente ver alguma movimentação. Então, não tendo um matchup tão favorável nas rotas, os junglers, né, os caçadores que vão definir alguma agressiva ou alguma jogada. Perfeito, até agora eles não apareceram muito nas rotas, são somente de início ainda, 103 minutos de jogo ainda, muito no começo.
estão garantindo esses níveis iniciais, ainda nem voltaram pra base, então vai demorar um pouquinho para eles aparecerem. O X-Pac vai tentando colocar pressão, aproveita da sua longa distância e do seu disparo, né, com a flecha perfurante para tentar colocar o Frog mais embaixo da torre. Vai fazendo esse trabalho, mas o Dexter também já se aproxima. Ele acabou ficando vulnerável à torre, recebeu 2 hits por ali. Mais uma pancada do Dexter agora, mas ele consegue se colocar em segurança. 2 fantasmas ali no meio utilizados, Shep. Os dois correram bastante, né? O Frog tentou se aproximar, não conseguiu. O X-Pac, antes de gastar um fantasma do que um flash, né, na situação, ele não foi levantado. Então, como ele viu que tinha uma distância segura para correr, ele só usou esse feitiço. E um detalhe importante, lá embaixo, a Origin tá dando um show em cima da Element. Olha a diferença de farm, Shep, que tá acontecendo. Tudo isso porque o Myth tá conseguindo zonear demais a equipe da Elements, né? Agora que avançado eles podem farmar um pouco mais, mas com o controle na rota, o Tabs mal conseguia tocar nos minions. E olha só, Sentença justamente está causando esse problema pro Tabs o tempo inteiro, como você falou. O Myth tá zoneando, Sentença, se for lá atrás da vida do Tabs, ele não consegue garantir a mesma quantidade de farm do outro lado. Então o News vai tendo essa vantagem, são 24 contra 13 até agora. Um bom início de jogo para a bot lane da equipe da Origin. Vão colocando essa pressão, eles que são destaque desse time também, né? O News é uma grande revelação que vem jogando cada vez melhor, vem fazendo uma ótima dupla com o Myth e já começa muito bem esse jogo. De novo o X-Pac sendo alvo de gank, Shep. O Dexter sabe que dessa vez um flash vai ter que ser gasto para fugir dele. Tenta focar, mas ainda assim é difícil. O gank, pelo ângulo que ele tá tentando, tem que ser muito preciso, né? O X-Pac tem que avançar um pouquinho mais para funcionar. Ele vai decidir dar a volta e vai acabar ali vendo que o aronguejo é, por enquanto, da equipe da Origin. Vamos ver se ele vai tentar algum roubo ou um gank no meio de novo. Foi só colocar uma sentinela por enquanto, garante visão para sua equipe. A Origin continua sua pressão pela rota do topo, vai perdendo em farm suas em relação ao J-Wall. No meio, a situação bastante igualada, a diferença é muito pequena, mas é a favor do X-Pac. No bot, a gente já tinha avaliado anteriormente, o Nils consegue colocar um pouco mais de imposição de jogo para cima da equipe da Elements. E é a vez do Amazing se movimentar pelo mapa. Tem mais uma vez a presença do Dexter no meio, o flash foi gasto, perseguição é cessada, mas de novo, uma ótima aproximação do caçador da equipe da Elements, mais um feitiço de invocador gasto pelo X-Pac. E o X-Pac flechou para uma direção segura porque ele ia encontrar com o Amazing. E mais interessante ainda porque se ele flechasse direto para a torre dele, daria tempo da Rek'Sai perseguir com visão, né? Ele entrando naquela moita, ele daria ao Dexter a condição de será que vai ter um eco ali, será que não vai ter? Então flechou bem o X-Pac. Mas tá sem segurança agora na rota. Ele tem que cuidar porque naturalmente o Varus empurra, Shep. Então precisa de muita visão. Mais uma vez a sentença, só agora ele vai pra cima, já vai com muita velocidade pra cima do Tabs, que já gasta o seu flash, a cura na sequência, é muito complicado de escapar, vai tentar virar, pode rolar pra eliminação, tá aí, First Blood, é do News, é da Origin, teve teleporte, mas no fim das contas não adiantou de muita coisa, foi cancelado pelos dois jogadores e a equipe da Origin abre o placar. O News jogando muito agressivo com a Valkyria, Shep, porque além dele conseguir, né, se posicionar melhor para troca, ele ainda usou a Valkyria para causar dano. Nesse nível, a Valkyria também conta como um dano interessante por segundo. Dexter vem pro meio, mas foi um gank ali que, para dar certo, só se ele tivesse um flash gasto, mas ele não quis, então o X-Pac saiu vivo. Já é a terceira vez que ele aparece, né? Então ele viu que tá funcionando bastante, ele não quis ir pra cima, porém agora o X-Pac conseguiu devolver muito dano pra cima do Frog, né? O X-Pac vem utilizando muito bem essa vantagem de distância. Tudo bem, foi alvo de ganks 2 vezes, perdeu 2 magias de invocador, o fantasma já tá de volta, mas a gente vê que é o estilo do jogador, o tempo inteiro ele pressionando, indo pra cima, deixando esse Vlad do Frog embaixo da torre, dificultando o farm dele e vem dando certo, pelo menos nisso ele tá na frente. Agora com a volta à base, vamos ver a postura do Frog, porque o Vladimir, quando ele começa a construir a itemização da vontade dos ancestrais, ele já começa a ficar um pouco mais forte. Ele segura muito mais na rota, porque ele tem, né, ali o vampirismo mágico dele, e ele pode usar mais livremente a maré de sangue, né? Mesmo perdendo vida, ele recupera parte dela com esse vampirismo. Então ele segura o Varus mais pela lógica. Vamos ver se o Frog vai conseguir aplicar essa pressão. E lá embaixo a Origin já volta muito mais forte. O Cork vem pro dano, né, de burst em cima do alvo. Sempre que uma sentença sair, vai vir a bomba de fósforo e um ataque aumentado com o Fulgor. Pois é, funcionou muito bem da última vez, foi uma ótima iniciação por parte do Myth, encaixou a sentença, foi pra cima com o Esfolar, a sequência de dano do News foi muito boa e eles acabaram abrindo o placar, Origin 1 a 0 até agora, vai vencendo em eliminações
e vai vencendo em farm também na rota inferior e consegue colocar uma boa distância, vai deixando cada vez mais o Tabs atrasado. E como o Tabs está sofrendo com isso, chefe? Porque a ausência do suporte X-Pack... De novo o avanço do Dexter, eles não param de focar nesse Varus que vai ser eliminado, vai estourar uma praga, tá aí! Garante a eliminação a equipe da Element, o Dexter não para de visitar a rota do meio e deu muito certo dessa vez. Tem que ser o foco, chefe, tem que ser o foco de um lugar onde tem um campeão muito forte, que não pode crescer e não tem escape. Porém, avançando a rota agora, é perigoso pro Tabs, porque ele podia ser pego. Ele foi inteligente, ele soube esperar, não avançou e agora tem ali reforço. E o Nif vem chegando, mas já chega apanhando, porém tem Rek'Sai também do lado da lateral, pode ir pra cima do Amazing. É o que acontece, porém tem a passagem sombria, a equipe da Origin consegue sair com muita tranquilidade dessa tentativa de gank. O Froggen vem descendo também, o foco ainda é esse Echo, tenta se distanciar, tem agora o seu campo, vai garantir um pouco de lentidão. O Nif usa o combo pra cima do Amazing, mas ele consegue a fuga. Finalmente ali uma situação onde a equipe da Elements consegue se mover para a rota inferior, né? O foco tinha sido tanto no meio, eles ainda acham um espaço para tentar pegar o Amazing, mas não consegue. Tem visão a Rek'Sai, chefe, mas ainda assim tá muito distante para contestar. O Varus lá com a flecha distante vai conseguir provavelmente pegar, né? O X-Pack tem que se cuidar mais no meio. Mesmo ele não estando avançado, ele foi pego no gank. Pois é, o Dexter mais uma vez aparece no jogo, agora pela bot lane, vai tentar se aproximar, já recebeu bastante dano Tabs, o Nif utiliza sua cura o tempo inteiro, pode ter perseguição agora, o Nif não tem mais flash, ele gastou o seu feitiço para tentar alcançar o Amazing naquela perseguição, acabou não conseguindo, o Origin já sabe da presença do caçador da equipe da Elements, vai recuando, fica mais segura, pode ainda tentar, quem sabe, ali a luta embaixo da torre, e o Soas parte pra cima do J.O., bate muito, mas apanha igual. E tirando a rota do meio, chefe, né, que foi alvo ali de muita ação em muitos momentos, a Origin só quer controlar o jogo. Para eles só precisam de tempo. O Soas precisa ficar forte para a próxima luta que acontecer por algum objetivo com o equalizador dele, já tá no nível 8, já tá forte. Lá embaixo, a dupla da Origin, né, só controlou e tentou zonear o máximo possível o Tabs, e no meio o X-Pack tá tentando segurar mais com ganks em cima dele. A Origin vai lutar por volta dos 15, 20 minutos de jogo, onde eles vão ter uma força maior. Por enquanto, a Elements vai ter que abusar desse começo e tentar fazer vários ganks. A Origin tá conseguindo segurar pelo menos um dos dois grandes problemas deles, né, que são justamente esse Kog'Maw e o Vladimir. Pode ter tentativa de gank agora no topo, cai o equalizador, a chegada do Amazing, um flash chegaço pelo J.O. e ele consegue sair de posição, vai pra segurança da torre, porém essa torre do topo vai ficar exposta, pode apanhar bastante. Pois é, né, tem o Soas ali pra empurrar muito rápido com esse Rumble, porém vem a Rek'Sai pra defender, então vai ficar, segura essa torre por hora, chefe, e a movimentação lá em cima rendeu apenas ali no flash do J.O., que é importante, né, porque o Nar numa luta com o flash e a mega forma dele pode conseguir ali se reposicionar e usar muito bem. Ó, o Froggen no meio. Estão tentando ir pra cima dele, não consegue o atordoamento, mas mais dano pra cima do jogador no meio da equipe da Elements. Presença do Amazing agora pra compensar tantas vezes que o Dexter gankou essa rota. O Vlad já tem uma eliminação, já é um campeão que cresce bastante, então o Vladimir vai ter esse crescimento ao longo do jogo, enquanto que o Tabs está bem atrás, né? 20 de farm atrás em relação ao Nils, tem esse dragão agora executado pela equipe da Origin que pode potencializar ainda mais a sua teamfight. Eles precisavam jogar o Froggen pra longe, pra baixo da torre ou base, se possível, pra fazer o dragão. O Dexter vem de ultimate, tem visão, pode tentar contestar o core que tá chegando agora, e o Kog'Maw também. Olha só, pode ter tentativa de roubo de dragão agora, a Elements vem se aproximando, todo mundo aparece por ali, o Dexter na linha de frente, teleporte que vem aparecendo no J.O., pode estourar uma luta, o dragão é deixado de lado, já perde quase metade da vida do Nar, a equipe da Elements consegue contestar muito bem o objetivo, que fica quietinho no Covil por enquanto. E o Mif jogou muito bem para parar a iniciação perigosa do Nif. Mif e Nif, né? Olha só. O esfolar do Thresh agora parou uma iniciação poderosa porque o Alistar podia pegar mais de um no pulverizar. E se ele pega, era o Mega Nar chegando rapidamente, né? Porque o J.O. tava estacando ali, tava acumulando a fúria dele. Então foi bem perigoso, a Origin vai ter que parar o dragão por enquanto. Shep, ótima contestação da Element, que continua tendo bastante visão. E a partida vai ali se definindo nesses pequenos detalhes. A contestação, tentativa de objetivo, porém o jogo tá muito igual. Pois é, uma eliminação para cada lado, não temos torres, não temos dragões. A vantagem nesse momento é só devido ao farm, que é igualado no topo. Uma leve vantagem no meio para o X-Pack, mas a grande vantagem mesmo é entre os atiradores. 104, 84, 20 de diferença, mais um gank do Dex. Outra vez por cima do X-Pack, mas ele usa o ultimate e vai batendo bastante, porém não tem sequência. Só tinha ele por ali, virou para cima do Dexter, tirou metade da vida dele e só isso.
Colocou a Rek'Sai ali pra longe por enquanto. O Dexter vai ter que recuperar um pouco da vida na própria selva, né, com a Rek'Sai dele. Não vai gankar tão cedo assim. Porém, o X-Pac sempre vai ter que ficar com esse cuidado. Uau! Nossa! Um flash bem interessante. Podia ter o dive, e no caso seria ruim pra Origem, porque o Nif tava chegando, né? O Alistar tava ali pra contestar. E nesse momento o Cork tá forte, mas não tem poder de burst ainda. Tão forte ao ponto de um dive. O problema é que o Tabs não se sentiu seguro, porque ele não sabia se tinha mais alguém chegando com o Myth. Ele não tinha essa visão, então ele achou melhor garantir o flash, garantir a segurança, ficar tranquilo embaixo da torre e acabou saindo ali por muito pouco da skill shot do Myth e vai continuar com sua troca. E já valeu a pena, né? Porque um Kog'Maw sem o flash é um Kog'Maw ali sem uma das pernas, praticamente, né? Ele é um campeão sem meios de escapar. Então precisa de uma proteção muito grande em cima dele agora. Dexter vem pro topo, Shep. O Rumble é um alvo que é possível matar sim, mas com a sentinela ali o Soaz não tem por que se arriscar. E o jogo, de novo, girando muito nessa visão e controle, né? Pode ter um gank no meio, como pode ter um gank no topo agora. Perfeito, o Dexter já fica esperando, mas o Soaz sabe dessa presença. O Amazing também apareceu pelo meio, mas foi visto pela detectora colocada pela equipe da Elements. Por enquanto, o Froggen só vai farmando, o X-Pac sai um pouco dessa rota, vai tentar causar esse poke. A Origem continua com a pressão na bot lane o tempo inteiro. O Nif vai pra cima do Nils, recebe a sentença agora, recebe bastante dano, sai com a passagem sombria, porém perde metade da vida do Cork. Uma boa agressiva da Elements, Shep consegue tirar bastante vida do Nils. E vem a ultimate da Rek'Sai para tentar prever, ou prevenir na verdade, né, esse possível dive que aconteceria. Então uma ótima chegada do Dexter de novo, né? O jogo muito trancado por essas visões. E agora a Origem de novo tenta um dragão, Shep. E olha, o Varus já tá junto, tem muito dano e o dragão vai ser deles. Ótima chamada. Ótima chamada, ótima tomada de decisão. A Origem aproveita a rotação agora e garante o seu primeiro dragão do jogo. O Dexter não quis ir pra cima, a contestação seria muito complicada e acabaram deixando ali, por enquanto, esse dragão pra equipe da Origem, que ganha 6% a mais de dano. Já é um bônus importante pra troca. Claro, não é vital, tanto que a Elements deixou de lado, sabe que pode segurar um pouquinho ainda, mas mesmo assim, a Origem pode aproveitar esse bônus pra tentar colocar um pouco mais de vantagem pra cima da Elements. Vantagem essa que já sumiu praticamente. Sim, a Origem mostrou ali um pouquinho do que a Fnatic mostra demais, Shep, que é a tomada de decisão em cima de uma jogada que não dá tão certo. O Amazing poderia ter ido pro dive, mas ele fez o dragão, vai pro dive agora. Vai pra cima do Tebas, para o Dexter tá por ali esperando, já volta na tranquilidade, na segurança do seu ultimate. O Dexter vai tentar a perseguição, a torre quase foi destruída, ainda de pé, mas com pouquíssima vida. Um próximo empurrão da equipe de Origem pode garantir a destruição, porém a Rek'Sai continua no bot. É um dive que se não funcionasse de primeira, poderia ser refeito ali, né? A possibilidade do Echo de voltar literalmente no tempo e desfazer o que ele tentou e não deu certo, possibilitou ali o Amazing a participar com o time, mas de maneira um pouco mais ali segura. Dar um dive ainda assim nesse momento do jogo é muito cedo, é consideravelmente cedo pela itemização, né? Pelo nível dos campeões, não duram tanto tempo assim. Mas eu gostei muito de ver a escolha da X-Pac. Por mais que ele tenha sido muito alvo da Elements em ganks, ele tá segurando muito o Vladimir. Ele tá controlando um campeão que normalmente ele tem pressão natural conforme sobe de nível. Então controlar o Froggen nesse momento do jogo tá sendo muito bom pra Origem. Perfeito, o Froggen não consegue despontar tanto do mesmo jeito que o X-Pac vai crescendo, ele cresce acompanhando, mas é aquilo, o crescimento de um Vladimir ao longo do jogo é muito alto. A Origem tem que ficar de olho, eles tentam segurar o Tabs o máximo possível, conseguiram eliminação em cima desse Kog'Maw, ele vem atrás em farm, em 20 de diferença, mas só isso não é o suficiente. O crescimento desses dois campeões é muito alto, a Origem sabe disso e vai ter que colocar pressão. Essa composição de poke ainda não funcionou na sua totalidade e eles precisam fazer isso acontecer. E Rek'Sai no topo de novo, tentando um gank pela rota dessa vez. Shep avança um minion ali que vai ser destruído rapidamente. E aí sim vai poder ficar o Dexter pelo topo. E olha como o Amazing leu muito bem a movimentação, né? Ele viu que poderia acontecer um gank no topo, vem pra cima também pra contestar. E tá esperando avançar os minions pra gankar do mesmo jeito, pela rota, sem ser visto pelaquela moita. Mas ele passou por uma sentinela que tinha antes da Trimoita e acabou sendo visto. A equipe da Element sabe da presença do jogador da equipe da Origem por ali.
não sabem a exata localização de agora, mas tem muitos pings em cima dessa moita. É bem provável que eles saibam e já veio pra cima. Eles sabiam que podia acontecer e foram muito boa iniciação, só que olha o dano que o Suas recebe, garante de volta. O Dexter com metade da vida, pode rolar atordoamento. É o que acontece, foi pego no finalzinho do campo, vai ser eliminado, tá aí! O Amazing garante mais um kill pra Origem, enquanto que no meio, o X-Pac abre a contagem de torres do jogo. E o X-Pac consegue por pressão maior levar, e olha o que acontece em pouco tempo de jogo, Shep. 3 torres vão cair. 3 torres ao mesmo tempo, basicamente. No topo agora pode demorar um pouco mais pelos minions que vão faltar, então vão ser 2 melhor colocando, mas olha a disparada que tem na Origem, né? 2 objetivos muito rápidos, né? E muita ação acontecendo ao mesmo tempo. Vai ter um detalhe importante se a gente chegar a ver o replay dessa jogada, pelo tempo que o Amazing teve para sair vivo da situação. A gente vai esperar enquanto isso, né, o replay se vai aparecer ou não. Se não aparecer, eu acabo falando, né, o que define muito daquela jogada, mas o Dexter demorou muito pra ir pra cima com o Mega Knight. E no Mega Knight, no caso do J-Wall, né, não dele. E isso fez muita coisa, que o Echo ficou invulnerável no próprio espaço que ele tava. O fantasma do Echo demora 4 segundos pra chegar onde ele tá. O Amazing ficando parado, ele pôde usar Ultimate no mesmo lugar. Além de causar dano, ele ficou invulnerável. Olha o jogo sendo pego agora. Flash pra cima, causa bastante dano, pode ser eliminado. Utilização de tudo que ele tem pra tentar sair, mas não tem como fugir do foco do Nils. Mais uma eliminação, é a terceira da equipe da Origem, a segunda do Cork, que vai crescendo cada vez mais no jogo. Conseguiu se locomover muito bem, né? A dupla da Origem pro topo. Controlaram o J.O., eles sabiam que não havia o Flash. Então, quando encostou o Nils ali em cima daquele Nara, ele sabia do abate, foi pra cima, conseguiu garantir e vai agora pressionando o topo pra aí sim levar. Mas olha, o Nils pode ser pego e o Froggen tá chegando nele. Já são 2 jogadores, ele vai ter que tentar fazer alguma coisa, é muito complicado, pelo menos levar a torre, ele vai pra cima com o Valkyria, garante a destruição, já consegue o objetivo, é eliminado na sequência pelo Froggen, mas a equipe da Elements perde toda a sua Tier 1. Além de ser utilizada muita coisa pra matar, né? O fantasma, a ultimate do Froggen foi utilizada. E é uma situação agora, olha o Nif como apanha do X-Pac, que continua a pressão, não tem por que ele sair do meio. Ele vai continuar com esse vaso que já dá um pico de força muito grande, um tempo de recarga muito reduzido com a bota, com ali o seu brutalizador. O Amazing pode pegar o Nif agora. Ele vai pra cima, sabe que não seria possível eliminação, tinham mais 2 jogadores. Foi somente causar mais um pouquinho de dano, atrasar a equipe da Elements e o Froggen agora sai do meio, vem pra rota do topo, vai garantir a primeira torre do jogo da equipe da Elements. Vem chegando com tranquilidade, tá aí. Primeira torre destruída, a primeira de 3 Tiers 1s que já foram destruídas pela Origem, né? Pois é, né? E a Origem tá trabalhando muito bem em rotas importantes, chefe. Né? Rotas essas que são num total agora, porque eles só tinham a do topo pra ser levada. O Nils bravamente levou, mesmo tendo que morrer pra isso. Mas o importante é, com essas rotas avançadas, a equipe da Origem consegue garantir um controle bem interessante desse objetivo que volta daqui a 15 segundos, que é o dragão. Tem o ultimate da Rek'Sai ali pro Truna mais próximo para conseguir se locomover, mas a Origem já consegue muito avançando 2 rotas pelo menos, né? E vão buscando esse espaço com o Varus, que conseguiu fazer isso muito bem. E ali, ó, em 1 segundo volta esse dragão. Vamos ver pra quem que vai sair dessa vez o objetivo. Perfeito. Primeiro foi pra Origem, eles dominaram bastante essa área, tentaram uma vez, não conseguiram. Na segunda eles movimentaram muito melhor, deixaram a equipe da Elements um pouco mais isolada, garantiram um dragão, que já é iniciado de novo. Tá aí, foi retirado do covil. A equipe da Elements é pega agora pelo um combo sensacional. É uma praga utilizada, cai equalizador, mas o Mif garante eliminação no incendiar. O Tevez da flash pela parede, a perseguição continua, garante o slow. A de flechas, mas a flecha perfurante. O X-Pac quer mais uma kill. Será que ele consegue? Vai chegar na base. Consegue! No último hit básico, o X-Pac garante eliminação. A Elements foi baitada lindamente pela Origem. Que jogada. E a visão foi tudo para a equipe da Origem para conseguir isso, chefe. O Froggen foi anulado na jogada, não conseguiu fazer nada. Além de usar a poça de sangue, que perde muita vida o Vlad pra isso e tava com incendiar. Então mesmo usando a poça, ele ia acabar morrendo. Lembra que a poça do Vladimir deixa ele inalvejável e não invulnerável. Então ele toma dano por segundo ainda assim mesmo na poça. Morreu e depois a perseguição em cima do Tebs foi incrível, né? Ainda assim o dragão vai ser feito agora. O Nif tenta dar a visão pro time, mas não vai conseguir ir lá de trás. O X-Pac é quem pega o dragão. Não tinha nenhum problema, a Elements estava toda longe e tá aí o replay. Olha só o bait, olha a armadilha. Uma sentinela aqui da visão da chegada deles foi tudo isso, ó. E ali usou, tentou, ele ia tentar o flash, acreditou que ele ia tentar o flash se ele sobrevivesse.
mas não ia ter o Coamina pra ele roubar a vida, né? Poderia ser uma jogada, ele dá uma flechada e sugar a vida da Coamina, mas não tinha a Coamina. O X-Pac, depois de uma lanterna, conseguiu flash e lentidão, e essa lentidão garantiu ali a perseguição em cima do Tebis. Muito bem jogado. A Origem com uma boa vantagem agora, 4.000 de ouro à frente, já tem 2 dragões, 4 torres destruídas, ganha um grande território, limparam completamente a rota do meio, já é um acesso muito rápido para a base da equipe da Elements e é o que vai começar a acontecer. A Origem já começou a acumular o seu poder, já está muito forte o pouco do Varus, ele já está conseguindo incomodar bastante, o Amazing vem também muito forte, o Soas na rota do topo tem 2 assistências, também farmou um pouco bem, não tão bem quanto o J.O, mas o Nif no jogo, ele é que realmente conseguiu um pico de poder muito bom, já tem Espada do Rei, já tem Força da Trindade, farmou muito bem na partida, a Elements agora vai sendo cada vez mais acuada. E o Dexter ali do lado de uma sentinela acaba tomando o poke do Varus, que é forte, claro que a Rek'Sai tem bastante vida, então a gente olha pro dano, não parece que é tanto, mas sim, o X-Pac tá batendo demais já, ele já tem o último sussurro, né? Então realmente ele ignora muito da armadura, que não é em grande parte construída pela Elements, não tem tantos membros deles com tanta armadura para segurar o poke do Varus, e note que a Origem, Shep, trabalha muito mais no poke e pick-off. Eles só precisam disso. O Thresh ajuda muito nesse aspecto. Varus e Thresh combinados é tipo um Vlad morrendo, como foi aquele caso ali. Muito rápido e sem conseguir tirar o pé do chão, né, na hora que precisa pra correr. Então a Origem bem controlada, aproveitando da vantagem que conseguiu até agora. Perfeito, a Origem sabe os momentos corretos de avançar, vem lutando bem, tomando boas decisões, tanto para fazer a rotação de torres, dragões, vai ter essa vantagem estratégica no momento e muito ampla em relação a Elements. Eles têm 4 torres contra 1, sendo que eles já liberaram completamente a rota do meio, tem espaço para base, dominaram os dragões em sua totalidade, a Elements não consegue acompanhar a velocidade da Origem, mas claro, tem uma composição forte, é uma ótima luta, vamos ver se eles conseguem dessa reação. É difícil, mas não é impossível. E olha como rotaciona bem a equipe da Origem, vem pressionando a rota inferior, pede muito membro da Element para defender. O Jael mal consegue chegar lá embaixo sem que tome muito dano, o Dexter sendo pego. Vai pra cima, mas não tem atordoamento, olha o combo do Nif, toda a equipe da Origem praticamente vai pra cima desse alistar, mas ele tem o ultimate ligado, me tira muito esse dano, consegue segurar ele com a sentença na sequência, será eliminado, tá aí! O Soas fica com a kill, a Elements tem um jogador a menos, já perdeu bastante vida, a equipe da Origem vai pra cima da torre, mais uma vez o campo é utilizado, consegue atordoar os jogadores, 2 deles agora na sequência, mais uma eliminação, são 3 mortos no total, mais a eliminação também em cima do Kog'Maw, 4, somente o J.O vivo e é mais uma rota completamente destruída, Pepo. Que jogada, que execução e que chance que a Origin teve com o J.O sem ter a possibilidade de participar da luta. O X-Pac o tempo inteiro segurando ele e isso fez com que a luta fosse muito segura. O J.O não entrou nela e o combo de feitiço e também a habilidade utilizada pela Origem foi muito importante para essa luta. Note que o Echo vai conseguir 2 atordoamentos importantes, né? Ele vai tentar isso no Dexter, ele vai acabar não conseguindo. O Nif de ultimate resiste, mas a ultimate não dura pra sempre. E olha o que o X-Pac faz. O J.O não participa. O J.O fica dando atenção pra ele e a luta tá acontecendo lá embaixo. A troca. Já morreu o Nif e olha esse Echo agora chegando e atordoando 2 membros da equipe inimiga. Muito importante. O Vladimir já tinha sumido e uma chegada muito rápida. E olha que vem o J.O ali. Ele acho que é tarde demais pra entrar, não conseguiu trazer o Nar dele. Pois é, o X-Pac acabou errando o ultimate na cara por ali do Froggen, conseguiu dar uma ótima poça de sangue, saiu bem, chegou a participar da luta. Só que quando ele chegou a participar da luta, ele já caiu de cara no campo do Echo. Ele só não foi atordoado porque ele foi tirado do campo com a sentença. A sentença puxou ele um pouquinho pra fora do campo, ele foi alvejado, foi o primeiro que caiu naquela teamfight, mais 2 na sequência e ficou muito tranquilo pra equipe da Origem conseguir os objetivos, limpou mais uma rota completamente, já está 9-2, a vantagem de ouro só cresce no jogo, a Elements cada vez mais preocupada na partida e sabendo que ter uma retomada agora é praticamente impossível. E com o dano significativo apenas do Froggen nesse momento do jogo, chefe, ainda assim o Kog'Maw, por mais que ele tenha a força da Trindade, né, a espada do Rei que vai definir muito desse dano massivo que ele vai causar, tem muita resistência mágica sendo construída pela Origem. Então eles estão muito preocupados, principalmente com o dano do Froggen, né? Ele amplia o dano do time dele com a Emo Praga, mas o Vlad em geral, o campeão
é a maior fonte de dano no momento, então a defesa mágica é pra ele e tá dando certo até agora, né? A Origin tá forte e, porém, ainda assim tem defesa contra a equipe da Elements. Perfeito, enquanto esse J.O. na rota inferior vai tentar e vai conseguir levar mais um ator a favor da equipe da Elements. É somente a segunda deles no jogo, mais um Tier 1. A equipe da Origin não tem que se preocupar tanto com a perda desse objetivo. E olha onde eles estão, dentro da selva inimiga. E a equipe da Elements foi em direção ao Barão colocar sentinelas. Tentava circular por ali o Amazing. Vai ficando dentro da Bush. Tem uma sentinela agora dando visão dessa moita. A equipe da Elements muito preocupada com a visão. Sabe que está sendo observada. Quer tirar também qualquer tipo de vantagem da equipe da Origin. Né, o Amazing estava simplesmente zoneando, né, a chegada da equipe da Elements. É muito importante para ele ter noção de visão e chegada, porque o dragão tá voltando, chefe. É o terceiro do jogo, pode ser o terceiro da Origin. E o controle que eles têm nesse momento do jogo é muito importante para isso. O X-Pac, ele tá trancando muito a passagem da equipe da Elements só com os pokes dele. Só a presença do Varus já tranca esse caminho. E olha o Nils, ele já tem a espada do rei. Então ele consegue fazer o dragão muito rápido e tem um sustento do item que garante ali que eles façam rapidamente mais um dragão pra Origin. E é terceiro dragão agora, Pepe. O terceiro dragão é um bônus muito importante. Garante a mobilidade, aumenta o potencial de perseguição, né, aumenta o potencial de fuga também da equipe da Origin. Então o engage se torna muito forte. E isso pro X-Pac, pro Nils principalmente, é muito bom. O kite deles, eles podem bater fugindo, avançar em direção ao adversário e ainda bater bastante em cima dele. Então a Elements perde mais um ponto. O domínio de dragões ainda é absoluto da equipe da Origin e vai ficando cada vez mais tranquilo o jogo para a equipe da Origin. E a Origin, quando não tem objetivo, vai buscando crescer no jogo ainda assim, chefe. A gente vê a inversão agora, né, de posicionamento pelo Nils. Ele vai pro topo tentar empurrar um pouco da rota, né, ganhar um pouco do farm. Claro que nunca avançando sem saber do posicionamento do time inimigo. Então o Amazing vai tirando sentinela, vai buscando visão também pro seu time. E tá lá, ó, no topo agora seguro o Nils. E a Elements tem um apagão, né, nesse Barão agora, porque não tem visão dele. E às vezes você chegar pra colocar a visão lá é perigoso, você nunca sabe se o time inimigo vai estar lá te esperando. Pois é, a Elements sabe que existe a possibilidade da equipe da Origin de realizar esse Barão. Tá todo mundo por ali esperando, então a Elements já vai em direção a esse covil, já se preparam, o Barão ainda não foi iniciado, o Aronguejo foi feito, é mais um bônus de velocidade para a equipe da Origin, muita visão deles ali pelo covil, é mais uma vez colocado pela Elements, eles têm que contestar, eles sabem que um Barão realizado agora é praticamente um fim de jogo. Sem dúvidas, com o poder da Origin, né, eles podem empurrar muito. Eles têm dois atiradores, basicamente, no time. O Varus trabalha pro poke, o Nils meio que também com esse cork, mas eles têm dano físico pra causar. E com o segundo buff do dragão, isso, né, é surreal a velocidade com que eles podem levar se os dois sobreviverem. É perigoso. O próprio Soa sabe do perigo de uma luta poder estourar daqui a pouquinho, já volta pra base, preparando um teleporte, tem a guarda territorial, vai tentar chegar a pé, chefe. O X-Pac já trabalha muito bem o seu poke, o seu dano à distância, faz um dano muito grande pra cima do Nif, o Amazing vai sendo perseguido, são dois jogadores em cima dele, o campo já foi utilizado, chega também o J.O. teleporte chegando por agora do Soas, e ele pode chegar pra cima da luta, o Dexter vai ser eliminado, o Soas fica com o abate, na parte de cima tenta ir atrás, o Nif tá completamente isolado, o X-Pac faz a perseguição, vai ter visão, tem mobilidade, o X-Pac garante mais uma kill, a Element já perde dois membros e pode perder ainda mais, um 1x1 pode acontecer, olha o que acontece, o Amazing acaba caindo, mas também tem eliminação pra cima do Tabs, a Origin perde um dos seus membros, mas garante 3 eliminações em cima da Elements. Jogada muito esquisita, chefe, do Dexter, não precisava se prolongar, o Echo já tá tanque o suficiente, tinha ultimate ainda por cima, a equipe da Elements sabia que a Origin tava próximo, tentaram uma iniciação, o J.O. pode ser pego agora, e olha só, quase o Espolar não pegou em cima do nada, ele utilizou o salto na sequência, conseguiu sair do alcance do engage da Origin. Perigoso, ele teria morrido se fosse pego, tinha ultimate do X-Pac, então eles não iam, né, guardar essa ultimate, eles iam utilizar, iam pegar o Nar e iam matar, né, com o dano do X-Pac agora no momento do jogo, seria ali a morte, né, do jogador J.O. Então, a gente vai ver na jogada que o Amazing foi o foco, o Nif tava sem muita vida, tudo bem, olha ele está, ok, mas olha o Dexter, tudo isso, a Origin tava perto, foi o que aconteceu, o Dexter foi atordoado, o Amazing pegou a lanterna depois de ter ultado, conseguiu usar o E pela parede, chegou, atacou e o Soas já estava ali no meio de todo mundo. Ele deu um teleporte muito bem encaixado. Então, nossa, de novo o Dexter quase morre. Pois é, de novo ele é o caçador da selva, ele aqui não pode morrer. Se a equipe da Elements perde o Dexter, a chance de Barão da Origin se amplificam de maneira absurda. Ele sabe disso e mesmo assim, de novo, quase foi eliminado, quase foi pego. Vai voltar pra base, teleporte chegando do J.O. e olha
olha o comitê de recepção. A Origem vai pra cima desse Nar e vai tentar a eliminação, é muito dano pra cima dele. Obliterado, o X-Pac fica com a kill. Muito inocente agora o JWoww. Chegou na linha de trás e mal chegou e já deu tchau. Boa visão, né? Boa noção de chegada da Origem para conseguir controlar o Mega Nar. Então foi ali basicamente chegar para morrer. Não teve condição nenhuma de fazer muita coisa além de ultar o JWoww, mas sobraram alguns membros da Origem vivos para atacar, chefe, e não atordoados nesse caso, né? A ausência do Nar agora vai dar espaço para eles tentarem essa torre. O Froggen e o Nifsa do pego. Que equalizador sensacional da evolução da Hemopraga, já derrete por ali o Nif. Também vai na sequência o Froggen, a Origem consegue lutar de maneira brilhante agora. Liberam espaço, não voltou a vida aí no JWoww, 4 segundos e é claro, agora eles vão pro Barão. E de novo, as sentinelas, a visão da equipe da Origem garante com que eles façam esses objetivos, chefe, e consigam esses objetivos depois de lutas bem encaixadas. E não dá nem pra dizer que foi uma luta ali, né? Porque eles pegaram 2 membros fora de posição, garantiram o objetivo em cima disso. Então, eles conseguindo ali segurar muito bem possíveis iniciações laterais, né? Pegaram o Froggen ali com o Nif e agora é o Barão pra eles. Garantiram o objetivo e agora podem empurrar muito mais rápido nessas rotas. Origem agora com 3 dragões, primeiro Barão do jogo, uma vantagem que já ultrapassa 10 mil de ouro, 5 torres destruídas, não tem mais nenhuma torre no meio, nem a rota inferior, só tem uma Tier 2 na rota do topo. E agora, claro, como você falou, Origem vai pra base, vai buscar inibidor, super minions, invadir todo o território da equipe da Elements e colocar um ponto final no jogo que já tá muito próximo de acontecer. Origem muito mais forte, soube controlar muito bem os objetivos e seu deslocamento pelo mapa. E olha que momento pertinente do jogo, eles tiveram tempo pra voltar pra base depois do Barão e podem fazer o dragão, chefe. Seria o 4º deles no jogo. Então eles vêm muito mais forte, já com o Barão e Minions, né, fortificados. Então realmente, Dex sendo perseguido. Não recebeu atordoamento, mas recebe muito dano. A chegada do X-Pac, Tabs eliminado. A equipe da Origem pode continuar a luta. O Nif, o foco tá no meio de todo mundo, também cai por ali. O Froggen vai na sequência, não tem como escapar. São 4 jogadores em cima dele. Double kill do Nils. O Dex tenta sair, consegue a evasiva pra dentro da base. Somente ele e o JWoww vivos, mas tem muito tempo ainda. A Origem vai conquistar no mínimo o inibidor e pode ir pra torre do Nexus. Tem 3 jogadores mortos e aí parece que eles vão fazer. Continua na investida, eles fazem um pouquinho agora esperando a chegada dos Minions que vem chegando logo atrás, vão pra torre de Nexus, a primeira é focada, já é destruída, a segunda vai na sequência, o Nexus tá exposto, eles não querem só inibidor não, meu amigo, eles querem a vitória e vão conseguir. A Origem dá um show pra cima da Elements e garante mais uma vitória na licença Europa. E que partida rápida, chefe, uma resposta incrível depois de uma luta. Nem fizeram o dragão, conseguiram fazer uma jogada mesmo antes do objetivo ser possível. Conseguiram focar 2 membros importantíssimos já de início. O Kog'Maw não fez nada nessa luta. O Kog'Maw foi pego num equalizador que derreteu metade da vida e logo veio a flecha do Varus e derreteu o restante dela. O Froggen foi pego numa sentença que veio do além. Não sei de onde veio, mas o Mif jogou muito bem para conseguir pegar o Froggen depois que o Froggen morreu. E o próprio, né, Tabs também já não estava presente, era só empurrar. Eles tinham um Barão e Minions favoráveis. Muito controle da Origem o tempo inteiro. No início parecia até que a equipe da Elements se encaixar um pouquinho, garantia uma eliminaçãozinha, tava farmando igual pelo meio, na rota do topo até farmou um pouco mais, mas realmente, com o passar do tempo, o controle de objetivos, que é realmente o grande foco, é o que dá a grande vantagem no League of Legends, foi aí que a equipe da Origem acabou brilhando. Como a gente já vinha falando, uma equipe realmente com mais qualidade, o time da Origem, eles souberam controlar o jogo, controlar o ritmo do jogo e não dar espaço para o time da Element de lutar, de criar situações e nem de aproveitar da iniciação que eles tinham, principalmente com o Nar. O JWoww não conseguiu encaixar essas grandes lutas que ele precisava encaixar, que ele precisava realmente criar. O time da Origem aproveitou muito bem do último pique deles, principalmente, do Varus. Conseguiu apostar no alcance do Varus para zonear o Vladimir, não deixar o Vladimir entrar nas lutas. E aconteceu o que a gente vinha falando nos picks e bans. Não teve tempo, tanto do Kog'Maw como do Vladimir, de crescer o suficiente no jogo para definir a partida só por conta da composição, só por conta de ser um pick forte late game. Muito bem jogado pelo time da Origem, souberam como vencer a partida e executaram muito bem. E foi uma preocupação muito grande da equipe da Elements tentar evoluir esse Vlad o mais cedo na partida. O tempo inteiro o Dex iria pro meio, foram 3 vezes seguidas, fez o X-Pac gastar todas as magias de invocador, deu uma kill para o mid laner deles e mesmo assim acabou não dando certo.
Mesmo tendo uma eliminação cedo no jogo, o Varus ainda é muito seguro para farmar contra o Vladimir, que já é um campeão um pouco agressivo por si só, apesar de ter um controle muito bom da rota, da onda de minions, conseguir farmar bem. Para brigar com o campeão inimigo ele não tem grandes forças, ele consegue no máximo manter a transfusão e tudo mais, só que precisa ter muito dano para conseguir surpreender o inimigo na rota, né, num contra um. E nesse momento do jogo, mesmo com uma eliminação, não ia conseguir tirar o Varus da rota ou tirar tanto a facilidade que tem o Varus em farmar uma longa distância. Perfeito, Serão Dias TV. Vamos conferir agora então os melhores momentos dessa partida entre Origen e também a equipe da Elements, onde a Origen venceu e venceu muito bem. Bem dentro do esperado essa vitória da Origen, né? Bem o que a gente já falava nos Pix e Bans. Essa jogada eu gostei muito, olha o equalizador aí. Não, na verdade era só a Valkyria do Cork passando, dando dano ali no inimigo. Bem jogado pela dupla da rota inferior da Origen. Conseguiram um 2 contra 2, garantiu o First Blood. E aí o gank no X-Pick, que não teve muito o que fazer realmente. Flash, lentidão ainda do golpear, fica sem muita chance de jogar, né? Aí o time da Origen fazendo uma boa movimentação, gostei de ver o Amazing com esse eco, conseguiu ajudar muito o time, criar grandes situações. E esse ator do ar conta muito para esse tipo de emboscada, para essas lutas 2 contra 2. Bela partida mesmo do Amazing, deu um show. Aí uma boa movimentação do Nils para cima do J-Wall, que apesar de ser o Nar, não conseguiu resistir ao dano do Cork, que nesse ponto do jogo já estava muito forte. É o grande Power Spike do Cork, com a força da Tendade e também os sapatos do Feiticeiro. Já sabia que ia morrer, garante a torre, acaba morrendo depois pro Froggen, que apesar de ser ainda, entre aspas, o melhor jogador desse time da Elements, não é o jogador que vai conseguir segurar o jogo. Não sei se ainda é correto o time da Elements jogar tão em torno do Froggen. Sem tomar muito cuidado, na minha opinião, o time da Elements em quem eles se apoiam. Não vejo o Froggen como o cara certo para se apoiar nesse time. Eles precisam, acho que, dar mais segurança ou mais liberdade pro Dexter jogar o jogo dele. Enfim, o time da Elements ainda não se encontra muito. Aquela última jogada foi muito bem jogada pelo X-Pick para garantir as eliminações. É interessante ver o Varus com o Fantasma. Uma vez que não tem tanto controle de grupo no time inimigo, não precisa realmente do Purificar. Veio com o Fantasma e aproveitou ele muito bem naquela eliminação. E agora o time da Origen já muito agressivo. A Hemopraga para não pegar em ninguém ali na frente, né? Só no chão mesmo. E uma bela luta do time da Origen. A Elements nem contesta. E aí o que eu ia falando, o J-Wall não conseguiu encaixar boas lutas. Não chegou nem para lutar nesse momento. Aí em seguida, o time da Origen vai começar a procurar Barão e o J-Wall chega antes do time inteiro dele. Ele chega para jogar todo mundo na parede e não ter nenhum acompanhamento. Então, bem equivocado, na minha opinião, as escolhas do J-Wall nessa partida. Ele, que era tão importante para fazer um jogo sólido aí do time da Elements, bem jogado nesse momento pelo X-Pick. Interessante ver como, com a Yomo, o Varus se torna um campeão muito forte para perseguir o inimigo, para, além do poke, permanecer na luta, perseguir alguém, terminar uma luta. Muito interessante, como eu venho dizendo, é um campeão que para mim é o mais forte do patch, e ele vem se provando jogo após jogo, um campeão pelo menos muito forte, um belo equalizador. Esse equalizador é para definir o jogo, né? O Alistar morre sem conseguir responder, o Vladimir também já estava preso, né, por conta da lentidão do equalizador, não ia conseguir sair muito dali. Um jogo muito na mão do time da Origen, claramente controlado por uma equipe que, como a gente já vem dizendo, é mais forte. Bela jogada mais uma vez, X-Pick mostrando muito oportunismo. E esse tipo de visão é uma visão que, se o Varus fosse um atirador, fosse um AD Carry, não ia ser jogado dessa forma. Porque o jogador do atirador, mesmo ele sendo muito bom, não tem uma visão de oportunidade como tem os mid laners dessa forma. E não tem a liberdade para fazer esse tipo de jogada. Como é o mid laner, é o campeão para jogar agressivo, para buscar essa eliminação. E o X-Pick fez isso muito bem nessa partida, deu um show com esse Varus. Aí, o fim do jogo mesmo, a Origen indo com tudo pra cima do Nexus, do time da Elements, não quis nem saber de voltar, de acalmar o jogo, foi direto pro GG. Pois é, a equipe realmente jogou muito bem, a Origen dando um show nessa partida. E o grande ponto realmente foi o controle que eles tiveram dos objetivos. Eles farmaram muito bem, até perderam no topo aquela disputa ali contra os Soas, mas em torres, dragões, rotações, a equipe da Origen deu um show. As respostas deles sempre eram muito efetivas nisso, chefe. Eles trabalhavam para manter o jogo seguro. Eles sabiam que no começo eles só tinham que ficar um pouco mais fortes para o meio do jogo, nas lutas, eles conseguirem brilhar mais. Foi o que aconteceu, né? O
O segundo dragão, principalmente, foi uma jogada onde eles tentaram um dive lá embaixo, viram que não ia ser possível, como viram que tinham membros, foram diretos pro dragão. Então eles não faziam jogadas não pensando em opções de como responder. Se não der certo o dive, fizeram o dragão. E sempre nesse tipo de jogada eles conseguiam sempre estar à frente e chegar no momento do jogo que eles nem lutavam. Eles pegavam membros sozinhos e destruíam eles antes mesmo deles lutarem. Então é isso. Vitória da equipe da Origem em cima da equipe da Elements, encerrando mais essa rodada. Porém, claro, a LCS ainda não acabou. E para dar continuidade, é com você, meu caro Dócio. Obrigado,